A história de Elias é, sem dúvida, uma das mais intensas e dramáticas que a gente encontra nas Escrituras. É uma verdadeira jornada épica, sabe? Cheia de fogo, uma fé que parece inabalável e, ao mesmo tempo, uma fragilidade humana que surpreende. Então, bora mergulhar juntos na trajetória desse profeta que virou uma verdadeira lenda. Para a gente já começar com tudo, vamos direto para a imagem mais forte. Aquela que todo mundo lembra. A ideia de alguém que não morre da forma convencional, mas que é levado para o céu num redemoinho de fogo. Isso já mostra na hora que a gente não está falando de uma pessoa qualquer. Só que, claro, antes desse final espetacular, a gente precisa entender o começo de tudo. Quem era esse tal de Elias? Olha, o próprio nome dele já diz muito. Elias significa Yahweh é Deus, o que já era basicamente um resumo da missão de vida dele. Ele aparece num momento super crítico na história de Israel. O Reino do Norte, na época, ia bem na economia, mas espiritualmente a coisa estava feia. A missão do Elias era bem clara: bater de frente com a idolatria que tinha se tornado praticamente a religião oficial do Estado. E olha, a crise era bem séria. A fé do povo estava completamente dividida. O conflito não era só político, não. Era uma batalha espiritual. Pensa só. De um lado, a gente tinha Yahweh, o Deus da aliança de Israel. Do outro, Baal, uma divindade pagã que a rainha Jezabel fez questão de trazer. Baal era o deus da chuva, da fertilidade, e adorar ele era uma traição direta à fé israelita. O que estava em jogo aqui, no fim das contas, era a alma da nação. E aí vem a primeira grande jogada de Elias, que é assim uma atacada de mestre. Ele simplesmente declara que não vai chover. Ué, se Baal é o deus da chuva, que ele faça chover, certo? A seca se torna a prova viva da impotência do ídolo e do poder do Deus de Elias. E essa provocação toda, claro, leva a gente para o grande clímax da primeira parte dessa história. Uma disputa pública, super dramática, lá no Monte Carmelo. Era a hora da verdade. Gente, a cena é de cinema. É Elias sozinho contra centenas de profetas. Os profetas de Baal gritam, dançam, se cortam por horas. E nada. Silêncio total. Aí vem Elias. Ele não só prepara o altar dele, como manda jogar um monte de água em cima, para deixar a tarefa humanamente impossível. E então, uma oração curta. E pá! Fogo desce do céu e consome tudo. O resultado é assim, avassalador. Os 450 profetas são desmascarados e executados. A vitória de Yahweh é completa, violenta, e aquela seca de 3 anos finalmente acaba com uma chuva torrencial. Então, depois de uma vitória dessas, espetacular, a gente esperaria ver um Elias super confiante, no topo do mundo. Mas a história dá uma virada bem inesperada, mostrando o lado profundamente humano desse profeta. E aqui tem uma coisa muito louca, uma ironia profunda. Pensa bem, esse é o cara que enfrentou um rei e 450 profetas, que fez descer fogo do céu. E mesmo assim, ele foge apavorado por causa de uma única ameaça da rainha Jezabel. Ele corre para o deserto e, num desespero total, ele chega a pedir para morrer. Isso mostra de um jeito muito claro que até a fé mais forte pode vir seguida de um esgotamento gigante. Mas Deus não o abandona. Um anjo alimenta e fortalece Elias para uma longa jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmíssimo lugar onde Moisés recebeu a lei. Chegando lá em Horebe, Elias provavelmente estava esperando outro show de poder, né? Ele viu um vento que quebra rochas, um terremoto, fogo, mas Deus não estava em nada disso. Então, a presença divina aparece num sussurro suave. É aqui que Elias aprende a lição mais profunda da sua jornada. Deus não age só no espetáculo, mas também no silêncio, na quietude. Depois dessa experiência toda, com a fé e o propósito renovados, Elias entende uma coisa: a sua missão não podia acabar com ele. Ele precisava achar um sucessor para continuar o trabalho. E ele encontra Eliseu, um agricultor, que se torna seu discípulo. Já no final da jornada de Elias, Eliseu faz um pedido que, à primeira vista, parece bem audacioso. Ele pede uma porção dobrada do espírito do seu mestre. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Porção dobrada não queria dizer que Eliseu queria ser 2 vezes mais poderoso. Na verdade, essa era uma expressão da lei da época que se referia à herança do filho primogênito. O que Eliseu estava pedindo era para ser reconhecido como herdeiro legítimo do legado espiritual de Elias.
Então, com o sucessor já garantido, o capítulo final da vida de Elias aqui na Terra chega de um jeito que o transformaria em lenda para sempre. Imagina a cena. Ele e Eliseu estão lá, caminhando, conversando, e de repente, algo sobrenatural interrompe os dois. Do nada, surge uma visão celestial, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que separa os dois com uma força divina. E é assim que, no meio de um redemoinho, Elias sobe aos céus, sem passar pela morte. E o seu manto, o símbolo da sua autoridade, cai bem nas mãos de Eliseu, confirmando que o legado tinha sido passado. O legado de Elias, ele é gigantesco, né? Atravessa os séculos. Na tradição judaica, ele se torna uma figura central que prepararia a vinda do Messias. Ele aparece ao lado de Jesus na Transfiguração e o seu jeito de ser, seu zelo todo, é comparado ao de João Batista. Fora que sua vida inspira muita gente até hoje. Essa saga do Elias, com esses altos e baixos, de poder divino e desespero humano, conversa com a gente até hoje. E talvez o que faça ela durar tanto seja justamente essa mistura. A prova de que uma fé extraordinária pode, sim, morar numa pessoa comum, cheia de medos e fraquezas. E isso faz a gente pensar, o que será que faz uma história ser imortal?